Fala galera, beleza? Aqui é o Nicodemos e nesse canal você vai encontrar a mentalidade certa para você ser aprovado. E lembre-se, é só questão de tempo para sua aprovação. Então, bora para mais um vídeo. Fala galera, beleza? Aqui é o Nicodemos. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como foi o meu primeiro dia da prova do Enem, o que eu achei, a minha opinião, então bora lá, sem enrolação pro vídeo. Bom galera, a minha prova, né, a que eu fiz foi o modelo verde. Eu ia esperar para fazer o vídeo das duas avaliações, só que eu acho que tem algumas coisas que é pertinente trazer já, pra não prolongar muito, né? E eu acabei vendo e tudo mais. Então acho que a primeira coisa que eu queria começar falando é sobre a redação. O que eu achei da redação? Bom, a minha primeira opinião da redação foi que quando eu peguei essa primeira redação, eu até abri um sorriso, porque foi um tema que eu já esperava que ia cair. Foi um tema que eu já tinha dado palpite pro meu amigo, e foi um tema que eu já tinha até feito redação de treino, que eu tenho aqui as minhas redações, que eu já fiz tipo simulado. Tem bastante redação aqui, ó. Tem algumas aqui. E uma delas que eu fiz foi sobre o envelhecimento da população. E quando eu vi o tema lá da redação, que tipo foi a perspectiva do envelhecimento da sociedade brasileira, acho que era alguma coisa assim. Aí quando caiu, eu falei, mano, é possível cair esse tema. Aí eu até fiquei feliz porque eu já tinha, tipo, conversado umas 30 vezes, já tinha, tipo, pesquisado repertório sobre a redação, enfim. Então, meio que, tipo assim, eu já tinha acertado o tema, que foi meu amigo, mano, eu certeza que isso aqui vai cair na prova do Enem, e caiu. Então, tipo, quando isso aconteceu, eu falei, caramba, eu consegui acertar o tema. Eu fiz a redação ali, tipo, sem estresse, não demorei muito pra fazer, porque, tipo, já tava até na mente que eu ia escrever. E eu não sou muito adepto a, tipo, esse pessoal que fica falando que você tem que saber, tipo, ter o caveirão, aquela redação caveirão, eu acho, tipo assim, ridículo quem faz isso. Mas toda estratégia é válida, desde que você, tipo assim, esteja procurando sua aprovação, qualquer estratégia é válida. Então, tudo bem, tá ligado? Tipo, né? Só que eu realmente sou do time que acredita que você tem que aprender a escrever. Porque redação, cara, a redação, ela é meio que um complemento da língua portuguesa. Porque quando você papira bem português, você vai saber escrever uma boa redação. Porque, tipo, quando você estuda a parte de morfologia, sintase, e você vai pra redação, é meio que uma parte completa a outra. Porque quando você sabe fazer o português bem feito, tipo, fazer questões de português, você vai conseguir escrever um texto bom. E eu sempre, tipo, fui um cara que gostei muito de fazer as redações, né? Então, tipo, eu que quando caiu esse assunto, foi, tipo assim, algo que não me pegou de surpresa, né? Eu... Enfim. Só que eu vou falar aqui pra vocês o que eu fiz pra conseguir descobrir o tema da redação. Eu acho que a primeira coisa que você pode fazer, levar em consideração, se você estiver vendo esse vídeo, tipo assim, 2025, ou você já vendo 2026, 27, e você fala, pô, como que esse cara conseguiu descobrir? A primeira coisa que eu tenho pra dar conselho para vocês é vocês sempre ver geopolítica. Você tem que ver muita geopolítica, muita geopolítica. E tem bastante canal no YouTube que posta notícias diárias do que tá acontecendo. E se você ver, é porque o jornal eu acho que não é um bom canal de notícia pra você acompanhar. Mas qualquer tipo de canal no YouTube que posta, tipo assim, conteúdos diários de geopolítica, você já vai entender, tipo, o que tá acontecendo no mundo. E uma das pautas que, tipo assim, eram prováveis que iam cair, são sempre, tipo, o que mais tá acontecendo com o mundo. E o que aconteceu, tipo assim, tem que ter em mente também o quê? Pô, os caras não vai, tipo, colocar um tema que aconteceu, tipo, há um mês atrás, porque a prova, tipo, ela é feita com antecedência. Então, tipo assim, provavelmente os caras fez o quê? Do meio pra antes do ano, né? Então, o que eu pensei? Eu comecei a ver, tipo, os vídeos de geopolítica, comecei a ver os de geopolítica, e tinha alguns assuntos que, tipo assim, eles poderiam abordar. Que é IA, que tá tendo, tipo assim, um número crescente de, de notícias falando sobre IA. Era IA, a guerra lá de Israel, que tá tendo entre Israel e a faixa de Gaza. E poderia cair também sobre o envelhecimento populacional, que é algo, é tipo um problema que está começando a atingir os países de primeiro mundo, os países que são industrializados. Por exemplo, tipo, as potências globais lá da Europa. Os Estados Unidos ainda tipo, não está com esse problema, a China também não está com esse problema, a Índia também não, mas acho que as maiores potências que tipo assim são lá da Europa, elas estão começando a tipo penar pro envelhecimento. Então, tipo assim, era algo que já era propenso a cair, né? Ainda mais, tipo, quando você pega pra ver que, tipo, no Japão tem esse problema pra caramba. Tipo, os países asiáticos são... A maioria tem esse problema, só a China que, tipo assim, é uma exceção. Mas, enfim, né? Então, tipo assim, quando caiu esse tema, eu acho que eu levei pro cunho geopolítico. Tipo, comecei a ver, assim, o pessoal falando que colocou de asilo. Eu acho que era meme, o pessoal zoando, mas, tipo... Eu falei, nossa, não tem nada a ver com o que eu escrevi. Porque eu comecei a falar um pouco sobre como que o envelhecimento da população brasileira vai afetar a economia daqui a uns anos. E essa foi a perspectiva que eu coloquei, porque nosso país vai se tornar velho. De acordo com o IBGE, ele vai realmente ficar velho. Porque hoje a nossa base populacional ela é
majoritariamente adulta. Então, tipo assim, eu escrevi minha redação baseada nisso. Então, eu escrevi minha redação falando sobre quando a gente ficar velho, a gente não vai ter, tipo assim, quem sustentar nosso país porque a gente não tá tendo mais filho, entendeu? E, resumidamente, foi sobre isso que eu escrevi. E eu acho legal que o Enem dá, tipo assim, um tema amplo pra você dissertar sobre. Não é, tipo assim, algo restrito, tá ligado? Tipo, ele fala assim, que nem, por exemplo, depois eu vou falar aqui pra vocês, mas ele dá um tema amplo que você consegue escrever sobre o tema, entendeu? Você consegue, tipo, interpretar e falar uma coisa diferente. Por exemplo, você poderia falar, perspectiva do envelhecimento populacional. Você poderia colocar que a perspectiva é baixa, mas você tem que comprovar o seu dado e colocar algo sobre isso. Então, tipo assim, é um tema amplo, sabe? Você, tipo, pode compreender, entender, interpretar da maneira que você interpreta e você, tipo, colocar na escrita, entendeu? Diferente dos temas, tipo assim, militares, que a redação no militar é completamente embaçada, mano. Tipo, eu peguei aqui pra ver alguns temas anteriores da prova da AFA e da SpaceX. Se você for ver os temas das provas da SpaceX e da AFA, você vê que, tipo assim, a redação não se compara nem um pouco com a redação do paisano, né? Tipo, de vestibular e concurso, tipo, fora do militar. Por exemplo, ó, na AFA, em 2026, olha o tema que caiu. Ciência, tecnologia e bioética. Um diálogo acerca da segurança de dados. Em 2025, a felicidade mostrada e a construção do sucesso na cultura das redes sociais representam a realidade vivida por seus usuários inseridos na hipermodernidade? É uma pergunta. Aí na SpaceX, em 2020, apenas uma sociedade versada na ciência pode escolher o seu destino responsavelmente. 2019, a desigualdade social e a pobreza como problemas sociais. Então, tipo assim, não são temas amplos. Ela dá um tema para você e na parte dos textos de apoio, ela tipo já fala, irmão, eu quero que você fale sobre isso. Eu não quero que tipo assim você fale por que, que eu tenho que fazer tal coisa. Não, eu quero que você disserte sobre esse assunto e você coloque aqui no papel o que, que é isso, entendeu? Fora do Enem, o Enem não. O Enem, tipo assim, ele dá, tipo, o texto de apoio. É um texto de apoio que só dá uns dados pra você conseguir colocar na sua redação pra você não ficar sem dado na redação. E, enfim, não ajuda em nada. Ele não, tipo, não te dá um caminho pra você escrever. Você pode escrever do que você quiser escrever. Eu achei isso até, tipo, maneiro, né? Mas, enfim. Eu peguei pra ver assim, eu até. Sempre que eu escrevo redação, eu coloco aqui na parte de trás, ó, brainstorming do que eu vou escrever. Aqui tá o brainstorming do que eu fiz. E quando eu peguei pra ler o texto de apoio, eu nem usei o texto de apoio direito, porque eu já sabia o que eu ia colocar, quais dados eu, tipo, eu ia usar, porque eu tava fresco na cabeça quando eu fiz, tipo, a redação de apoio, não, de simulado, então, tipo, eu falei, já sei o que eu vou falar, vai ser isso aqui. E beleza. Agora eu vou comentar um pouco sobre a prova. A prova em si, eu não tenho muita maestria pra falar, porque eu não peguei o Enem pra fazer, tipo assim, provas antigas do Enem. É algo que eu bato o martelo aqui pra vocês fazer. Só que, pô, eu tô fazendo prova atrás de prova aqui, eu tô ficando meio sem saco. E eu comecei a cagar. Eu falei, quer saber? Foda-se o Enem. Porque eu não vou perder tempo vendo, tipo, provas antigas do Enem, sendo que, tipo, o FUVEST daqui a pouco. O FUVEST, tipo, é mais difícil do que o Enem. E você tá pro FUVEST meio que tá estudando pro Enem, porque é um nível acima, né? Aí eu comecei a fazer a prova da FUVEST, mas, tipo, quando eu cheguei na parte aqui de linguagens, natureza aqui no Enem, eu acho isso loucura, porque foi que nem na prova da Unicamp que eu falei, não tem como você diferenciar os conteúdos, porque é só interpretação de texto. Na prova de português, não cai tipo algo muito explícito sobre literatura, não cai algo muito explícito sobre análise sintática, análise morfológica, não cai. Então, tipo assim, é só interpretação de texto. Aí, tipo assim, quando caiu ali a parte de filosofia e sociologia, dá pra você identificar porque, tipo assim, eles usam uns repertórios bem específicos. Tipo assim, eles falam dos filósofos, enfim, fala dos filósofos, essas coisas. Então, tipo assim, você consegue diferenciar. Mas, na minha opinião, eu tava lendo ali, tava tão focado no que eu tava fazendo que eu não tava nem sabendo, tipo, diferenciar o que era tomate e o que era nariz de porco. Pra mim era tudo nariz de porco ali, eu tava só fazendo, né? Tanto que, tipo, quando eu fui fazer a prova, eu não levei nada pra comer, não levei água, não levei nada, só levei um chiclete e fui fazendo a prova. E eu fui lendo aqui os textos, acho que, tipo, a prova não foi uma prova difícil. Eu até fiquei um pouco. Como que eu posso dizer isso? Eu fiquei um pouco orgulhoso do Enem. Tipo, porra, cara, que prova bonita que vocês fizeram, porque, tipo, geralmente a prova do Enem é uma prova mó ali, cheba, que eu tinha até um preconceito, assim, na prova do Enem, porque quem é de mundo militar sabe, né? Tipo, pro Enem eu dou um abraço, o pessoal geralmente fala, mas eu peguei pra fazer a prova e falei, pô, a prova tá bem estruturada, eu acho que, tipo assim, esse ano eles trouxeram uma nova perspectiva, trouxeram, tipo, uma nova ideia pra prova, o Enem tá mais vestibularizado, né? Ele tá, tipo, puxando um pouco mais pros vestibulares. Ele não tá, tipo, naquele estilo todo largadão que ele é, ou era, né? Eu achei que a prova foi bem feita. E que se ele estiver puxando bastante pro vestibular,
eu acho que a prova da semana que vem vai ser um pouco mais embaçada, vai pegar bastante pessoas de surpresa, né? Porque, enfim, e antigamente ele costumava cobrar matemática colocando um gráfico e perguntando pra você se era tipo um gráfico cosseno ou seno, acho que agora ele vai tipo colocar uns cálculos mais complexos pra gente ter que fazer, né? Eu tô esperando ansiosamente por essa prova. E basicamente, eu acho que não tem muito pra aprofundar aqui pra falar da prova do Enem, porque tipo, é uma prova que você tem que só ler texto. Eu até fiquei um pouco reflexivo assim quando tá fazendo a prova, porque eu fiquei pensando, como que uma pessoa se prepara pra uma prova do Enem, sendo que tipo assim, não tem por que você se preparar só pro Enem, porque é só interpretação de texto. Você tem que aprender a ler texto e interpretar texto. Não tem, tipo, um conteúdo que você vai, tipo, se aprofundar e tudo mais. O pessoal falou assim, foi uma prova mais conteudista. Mas eu não percebi isso, tipo, fazendo a prova. Talvez seja porque o meu nível de preparo é bem acima do Enem, e provavelmente por isso eu não tenha percebido que é uma prova conteudista, foi uma prova conteudista. Mas comparado com as provas militares, você vê que isso daqui, tipo, não chega nem perto do que a gente tá acostumado a ver, não assusta ninguém isso aqui. Eu quero ver quando eu for fazer a prova de domingo como que vai ser, se vai realmente ser uma prova tranquila também, igual essa aqui foi. Eu acho que para a prova da semana que vem, se você estiver vendo esse vídeo e você for prestar para a semana que vem, eu aconselho você ver os conteúdos que mais caem em vestibular. Eu peguei para ver vestibular, para ver o Enem antigo também. Eu falei que eu não vi mais o de matemática, eu vou ver, porque eu sou meio ruimzinho em matemática, mas tem coisas que sempre caem em todo concurso, em todo vestibular. Eu já, mano, cansei de fazer questão disso. Que é probabilidade, razão, proporção, análise de gráfico, função de primeiro grau e cai também probabilidade combinatória, cai bastante e análise de sistemas, discussão de sistemas, cai assim, despenca, não cai, despenca, 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 despenca. Então, tipo assim, o que eu aconselho vocês fazerem, isso não é só uma dica pro Enem, mas para qualquer prova. Quando você estiver se preparando para prova que vai chegar, irmão, para de ver conteúdo de outro concurso, de outro vestibular, tá? Foca naquilo que você quer fazer, tá? Tipo assim, pô, você já teve um ano inteiro para estudar para essas provas, tipo, fazer questão de nível acima, e na prova que vai ter agora, não adianta você tipo, pegar para fazer uma prova da FUVEST. Foca no Enem. Se seu foco é o Enem, foca no Enem, tá? Eu tô fazendo diferente porque meu foco no Enem. Eu tô fazendo o Enem só pra meio que ver qual foi o meu desenvolvimento que eu tive nesse ano de estudo. Porque a última vez que eu fiz o Enem foi em 2022, quando eu terminei o ensino médio. E agora eu tô fazendo o Enem pra, tipo, ver o quão longe eu consegui chegar no estudo que eu tive desse ano, tá? E eu acho que é isso, eu não tenho mais o que falar dessa prova. Eu acho que pra concluir o vídeo aqui eu vou dizer pra vocês algumas dicas que eu levei na minha vida pra poder aprender a escrever uma redação boa. Então, vamos lá, pessoal. Acho que a primeira coisa que todo mundo falar pra você quando você, tipo, começa a querer escrever uma redação boa é você ter o hábito de ler e de escrever. Você não precisa, tipo assim, pegar pra ficar lendo redação, ficar lendo essas coisas, mas é algo que eu realmente recomendo pra vocês fazerem. Eu, antigamente, eu pegava pra ver redações, acho que eu tenho até aqui, ó. Pegava a redação nota 1000 do Enem e ficava analisando. Ó, eu ficava analisando, vendo os conectivos que a pessoa fazia, vendo tipo o argumento que ela colocava. Você meio que começa a ver que é tipo uma receita de bolo. Mas não precisa ser uma receita de bolo, porque tudo na sua vida vai ser assim. Você vê alguém fazendo, você aprende como ele faz e aí você aprende a fazer do seu jeito, tá? Então acho que você usar redações que são tipo nota 10 na banca que você está fazendo, para você utilizar como apoio, é uma ótima estratégia. Além disso, você precisa também tipo, ter um português muito lapidado. Você tem que ser bom na sintase e na morfologia. Você tem que saber tipo, as regras gramaticais. Onde colocar uma vírgula, onde colocar um acento, uma proparoxítona, uma oxítona, para você fazer uma situação boa. Porque basicamente, o que dá mais nota na sua redação é basicamente a estrutura do seu texto, a sua caligrafia e a sua argumentação. E isso você pega como? Discutindo e conversando com o pessoal sobre o assunto, escrevendo sobre o assunto, e você vai pegando um jeito de como você escreve. Aí você tem uma boa argumentação. E o que realmente auxilia para você tirar o seu 10 são as regras gramaticais, tá? Eu acho que, como último conselho, para você talvez conseguir acertar o tema da redação, é você sempre acompanhar as notícias geopolíticas que tem. Sempre vejam isso, cara. Sempre vejam, sempre acompanha, tá? Acompanha bem, que isso provavelmente vai ajudar, sim, a acertar o tema. Eu falo isso porque eu acertei o tema da SpaceX e o tema do Enem, tá? Então, foi até algo que eu achei engraçado, mas, enfim. Sempre faça também, tipo, simulados de acordo com a banca que você está fazendo. Não adianta você estar fazendo prova para a SpaceX e você pegar para fazer redação do Enem. Não faz sentido, o tema é totalmente diferente. Tá tendo para a SpaceX, cara?
faz redação da AFA, faz redação ali do Colégio Escola Naval, não sei se tem, tá? Posso estar falando merda aqui, mas pega a redação deles pra fazer. Se você tá fazendo pro Enem, pega a redação, tipo, da Unicamp, da FUVEST, da Unesp, da Unifesp, e você, tipo, vai fazendo redação parecida com o tema que você quer prestar, tipo, o curso que você quer prestar, tá? Então, é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, deixa um comentário aqui embaixo. Se você tem alguma sugestão de que vídeo eu posso trazer, de alguma avaliação positiva, avaliação negativa, pode deixar aqui nos comentários. Comenta também o que você achou dessa prova. E domingo que vem, ou segunda que vem, eu vou trazer a prova do dia 2, que é a prova de exatas. E vamos lá, né? Vamos ver o que vai acontecer. É isso, pessoal. Valeu, falou e tamo junto.